nossos lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o 8º episódio de WandaVision, que é o penúltimo episódio da série. Que episódio, sério, surto atrás de surto, e olha, trouxe grandes explicações aí pra gente do que a gente queria saber, o que estava acontecendo ali no Rex, mas também fiquem atentos porque esse episódio ele tem uma cena pós-créditos que é bem reveladora e a gente vai poder especular bastante o que vai acontecer pro final e pro futuro aí do universo cinematográfico da Marvel. Lembrando que todas as sextas eu tô falando de WandaVision aqui no canal e teremos mais conteúdo também, vocês sabem, mesmo depois que a série terminar. Então, pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes. Também fica avisado que esse vídeo vão ter spoilers desse episódio. Eu gostei que WandaVision teve uma estrutura bem interessante, porque ela basicamente trabalhou desde o início da série com 3 episódios com acontecimentos e depois um episódio mais explicativo. Então, por exemplo, ali no início, né, a gente tava inserido nesse universo do Rex com as sitcoms e tudo mais, e aí lá no 4º episódio a gente teve a visão de fora do que estava acontecendo na timeline atual, e aconteceu aqui isso de novo. A gente teve mais 3 episódios com acontecimentos ali dentro do Rex, e agora nesse 8º episódio a gente teve um episódio mais explicativo, e o 9º, bom, vai contar aí o futuro dessa fase 4, o que vai desencadear tudo para as próximas obras que vem aí. Mas o mais interessante dessa explicação é a gente entender como que foi utilizado alguns significados dentro da história que a Wanda estava contando pra gente naquela minissérie dela, em que a própria Darcy, inclusive, estava assistindo, porque a gente vê aqui com muita clareza que ela sempre teve uma vida dura. Inclusive, ela tem um diálogo muito bonito com Visão, falando sobre as perdas dela e que ela sempre sentia que quando ela estava conseguindo se reerguer, algo acontecia e ela desmoronava de novo. E aí a gente tem um grande elo ali do momento deles, né? Que é quando ele fala que ele não sabe exatamente como é, porque ele nunca teve um elo com alguém, então ele não sabe o que é realmente uma perda. Muito bonita essa cena, principalmente porque a gente já sabe o que acontece nos eventos seguintes a essa conversa que ela teve ali no passado com Visão, mas a gente tem também um entendimento por que a gente estava situado nas sitcoms. Em todos os momentos de dureza que a Wanda tinha na vida dela, ela sempre estava assistindo, era algo que tirava ela da realidade dura dela, e por isso quando a gente vai para a realidade que a Wanda cria ali no Rex, a gente vê que ela vive essa realidade de felicidade e que os comerciais, como eles são interrupções e chamada para nossa vida real, é quando a gente tem os traumas dela. Então aqui esse episódio deixa muito claro que os comerciais eles são justamente esses traumas da Wanda, como a gente discutiu ali, né, no início da série, que a torradeira remetia ao momento da morte dos pais da Wanda por causa da bomba da indústria Stark, e a gente vê aqui essa cena. E aí ao longo desse episódio a gente vê ela assistindo as sitcoms que foram referência ao longo aí da série. E não só, eu gostei muito do ressignificado que eles deram para aquele coração. Lembra que lá no primeiro episódio eles têm toda uma discussão do que significava aquele coração no calendário, e aí a Wanda achava que era do aniversário de casamento deles, e aí o Visão achava que era do casal que tinha Heart, né, no nome. E no final das contas, pra mim, a minha interpretação é que aquele coração era justamente daquela planta da casa que seria deles, em que o Visão faz um coração e fala que é um lugar para eles crescerem juntos. Então ali, naquele calendário, é quando o Rex foi criado, que é o momento em que eles vão viver juntos para envelhecer juntos. Sério, esse episódio ele foi muito bonito, muito emocionante, é realmente um episódio com carga emocional muito pesada. Eu realmente fiquei assim, sem palavras para algumas cenas. Inclusive, só uma observação, adorei que o carro da Wanda acompanha aí a cor dos poderes dela também. Mas esse episódio também foi muito importante porque a gente teve a definição que a Wanda é a feiticeira Scarlet. Antes da gente falar dessa parte de origem dela, eu acho muito importante a gente falar da Agatha Harkness antes, porque a gente também tem aqui a história dela de 1693, ali em Salem, em que ela é condenada pelo próprio
próprio Coven por utilizar uma magia que não era do escalão dela ou da idade dela, né? E ali a mãe dela, né, que eu não sei se é necessariamente a mãe dela ou se é uma forma de se referir à feiticeira superior ali do Coven como mãe, mas ela fala que ela usou magia maligna. Mas o que eu chamo a atenção para essa cena é porque elas estão punindo ela por justamente ter mais poder. E a Agatha fala pra gente, eu posso ser boa, e elas falam que não, com esses poderes ela não consegue ser boa. Então eu fico pensando muito que se no final das contas, mesmo que a construção da Agatha tenha vindo com esse ar de vilania e tudo mais, na realidade ela já tá querendo ajudar a Wanda, porque ela fala pra Wanda, eu senti tamanho poder, e por isso que ela foi parar na realidade da Wanda. Então eu vejo que ela teve uma similaridade com o arco da Wanda. E eu gosto, inclusive, do paralelo que a série faz pra gente sobre a Wanda e a Agatha nesse sentido, porque a Wanda, em certo momento, ela chega a falar, talvez eu sempre tenha sido a vilã, e no final a gente tem meio que uma correlação de vilania e poder. O ser mais poderoso é o vilão, ou com grandes poderes você pode acabar fazendo mal e tudo mais, e no final das contas é só uma questão de controle. Então eu acho que a Agatha, ela pode ter aprendido a controlar os seus poderes e ela queira isso pra Wanda aí também, não necessariamente de uma forma ruim. Poderes grandiosos que vão ser desenvolvidos a partir da tutoria dela, inclusive, até porque nos quadrinhos é a Agatha e o Doutor Estranho que ajuda a Wanda a chegar nesse poder ômega, né, em que ela teria uma imensurável quantidade de poderes e um controle maior também. Justamente para ela ser uma tutora que o Coven não quis ser para ela, dela ajudar a Wanda a ter esse poder grandioso e não temer esse poder que a Wanda tem. E talvez por isso ela tenha essas atitudes que façam com que a Wanda utilize os seus poderes como meio que maltratar ali os filhos dela no final. Tendo em vista tudo que aconteceu nesse episódio, eu fico bastante curiosa em que momento que a Mônica chegou ali no porão da Agatha, né? Porque no final do episódio a gente já tá ali na rua, o que me faz pensar que talvez a Mônica tenha ido ali perto do porão em algum momento em que elas já não estavam mais lá. Ou o que será que o Pietro fez com ela? E falando do Pietro, aqui a gente tem uma revelação que ele é uma criação da Agatha. Até porque aqui ela deixa bem claro o que é o Pietro. Ela fala que ela utilizou realmente de magia de possessão e necromancia, que seria basicamente o que ela fez. A partir de poderes, possuía aí um corpo que já tá morto. E aí eu fico pensando se de fato a legenda do português não adiantou pra gente que de fato foi a Agatha e mais ninguém, que não tem realmente ninguém por trás. Isso realmente foi uma coisa que a Agatha foi atrás, ela quis sem intervenção de alguém, ou talvez essa intervenção veio a partir desse momento que ela usou esses poderes malignos. E talvez por isso o Coven temia tanto ela. Mas a grande revelação dela ser uma feiticeira escarlate é extremamente importante, porque os poderes da Wanda são enormes. A gente viu, inclusive, em Vingadores Ultimato, que a própria Wanda quase matou o Thanos. Talvez com esses poderes expostos ela teria conseguido num estalo de dedos e sem precisar necessariamente de todas as joias do infinito. Mas aqui a gente tem essa revelação que a Wanda é uma feiticeira escarlate e ela possui a magia do caos. E a magia do caos justamente tem esse poder de criar realidades, criar seres e também reviver pessoas. E é muito incrível que a gente tenha visto o Visão, como ela materializou o Visão, e ele de fato é uma criação dela. E é muito importante isso, porque quando a gente tem a história da origem da Wanda, a gente tem um momento ali da bomba dos Starks, né, que ela até tenta fazer um poder, ela fala que foi sorte porque a bomba estava inativa. Eu acho que tem um mistério a ser explorado ali, porque quando ela vai ali pro laboratório, a Pedra conversa com ela de uma forma diferente e a gente vê ali de fundo a sombra de uma feiticeira de Sokovia, que nem ela fala ali no 6º episódio. Eu acho que a gente pode ter diversas interpretações desse momento, seja como ela vê a sua verdadeira identidade ali, e que ela era uma feiticeira Scarlet desde o início, mas também é muito interessante porque quando a gente tem essa joia do infinito, a gente vê que a cor dela é a mesma quando tem a criação ali do Visão.
Então, pra mim, eu também vejo que ela tem uma extensão aí desses poderes. E já que a gente tá falando do Visão, é lógico que eu não podia deixar de falar do Hayward. Já vamos falar do Visão Branco, mas antes, eu acho que a gente tem que observar alguns detalhes que são muito importantes aí na história. Por quê? Primeiro que ele forjou aquela filmagem, né, da Wanda roubando o corpo do Visão. A gente viu a cena real que ela, de fato, ficou muito enfurecida, foi ali e ela ficou muito mal, mas ela foi embora. Ela não roubou o corpo do Visão, até porque talvez para ele seja interessante que as pessoas não saibam que a Wanda pode criar pessoas, ou seja, tem o entendimento que o Visão que estava ali no Rex era uma criação dela e não a partir dos destroços que ele tinha. Ou seja, isso significa que ele tá bem ciente dos poderes da Wanda, até porque quando a gente vê ali que ele utiliza o drone que ela jogou para fora do Rex, ele fala que ele precisava da fonte, ou seja, dos poderes da Wanda, tanto que a gente vê que o drone ainda tá envolto do poder, ou seja, a partir dessa essência dos poderes da Wanda, ele consegue fazer a criação do Visão Branco. Assim, eu imagino que a Sword, sendo o que é, ela teria esse tipo de informação de quais são os poderes da Wanda, e talvez por isso o Hayward saberia ali. E ali naquele diálogo que ele tem com a Wanda, ele me passa a sensação de que, por ele justamente não ter poderes, ele trabalha com algo que ele realmente não entende a magnitude, sabe? Que ele vai ter uma limitação de entendimento e por isso ele acaba criando coisas como o Visão Branco, que pode ser um grande problema. E aí tem que chamar os Vingadores para resolver tudo isso, principalmente quando ele fala diretamente pra Wanda que ela não poderia levar ele, porque afinal ele é uma arma construída por 3 bilhões de dólares. Então ele me passa essa imagem empresarial, que ele tá vendo como produto, como uma arma. O Visão Branco, ele é basicamente o Visão, só que sem a parte dos sentimentos dele. Ou seja, realmente um robô. Eu não sei como foi aí com vocês, mas quando eu terminei o episódio, o Disney Plus me sugeriu para assistir ali Vingadores: A Era de Ultron. Bem sugestivo, principalmente depois dessa cena pós-créditos, porque afinal o Visão é uma criação a partir do Ultron. Então a gente tem uma problemática muito grande a partir disso, né? Bom, agora falta um episódio pra gente ter a conclusão desse arco e entender se de fato vai ter uma entidade por trás. A gente não pode esquecer que o Visão, ele saiu ali, né, do ônibus da Darcy e tava indo pra casa. Tem toda a questão da Mônica também. A gente ainda tem que saber quem de fato é a Dot. Ela tá muito suspeita ali, eu acho que a gente vai ter uma grande revelação dela ainda assim. Saber quem é o Ralph e também o Franklin apicultor. Mas uma coisa que eu tenho quase certeza é que de fato a Wanda, ela vai perder os filhos dela e assim liberar uma grande gama dos poderes e talvez esse Rex crescer ali para Nova York, que nem eu tinha especulado quando a gente viu esse crescimento. Não acho que a gente vê durante WandaVision que houve um crescimento e mesmo que tenha se estabilizado, é só uma pontinha para contar pra gente que isso vai crescer em uma grande escala. Então é bem capaz de, que nem eu tinha falado no vídeo do Homem-Aranha, ir para Nova York e aí o Peter, ele tava na casa dele e aí ele não tá de fato na casa dele porque ele tá em outra realidade e a gente ter a discussão, né, de todo o multiverso. Eu acredito que é bem consistente, dá pra resolver tudo isso em um episódio, mesmo se não tiver uma revelação de um grande vilão que todos estão esperando. E aqui a gente também tem a total consciência que sim, Wanda fez tudo como a Mônica falou pra gente. Ela criou o Rex. Enfim, gente, é um episódio muito sensacional. Acho que ainda dá pra retirar situações aí pra gente discutir um pouquinho mais aqui no canal. Mas tenho que dizer pra vocês que conversarei com uma pessoa importante de WandaVision. Então, esse é o momento de vocês possivelmente tirar todas as dúvidas realmente. Deixa nos comentários o que vocês mais querem saber, tanto de WandaVision, dos significados, quanto pro futuro aí da Marvel, que o máximo que eu conseguir retirar aí de informação e trazer para vocês, eu vou fazer. Mas deixa também aí nos comentários, além da sua pergunta, do que você quer saber do universo da Marvel na fase 4, eu quero saber o que você achou desse episódio, o que você acha que vai acontecer a partir dos eventos do que a gente viu aqui. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!